Este é o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. aleluia. Tu és santo, Jesus.
Nós clamamos por Ti, ó Pai. Convidamos o Teu Espírito Santo para encher esse ambiente com toda a Tua glória, com toda a Tua unção, Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A terra clama, oh, oh, oh. A terra chama, chama, chama. Mais um
seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, seja agora. Vem derramar. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Seja hoje, seja agora. Vem derrama. Que seja hoje, seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Vem derrama. Seja hoje. A terra clama, a terra mais uma vez o céu descer. A terra clama, oh, mais uma vez queremos ver mais uma vez queremos ver o céu descer. Mais uma vez queremos ver o céu descer.
Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos falar com Jesus, irmão. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua presença no nosso meio, em mais um culto, onde o Senhor manifesta a presença gloriosa do Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós dedicamos esse culto ao Senhor. Nós oferecemos ao Senhor, ó Pai, mais uma vez a nossa adoração. Oferecemos ao Senhor as nossas vidas. Nós declaramos que nós somos dependentes do Senhor. Nós dependemos completamente do Senhor. Toda a nossa vida está à sua disposição, e que o Senhor Espírito Santo, através da tua graça, misericórdia, nos entregue essa noite aquilo que nós necessitamos, porque dentro de cada um de nós existe uma necessidade, uma carência, e que só pode ser suprida pelo Senhor. Por isso nós te entregamos as nossas vidas mais uma vez. Oferecemos ao Senhor a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, em o nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus. Toma o seu lugar. As crianças podem ficar de pé. Irem lá para trás. Que bom que você veio. É sempre bom encontrar com os irmãos aqui. A gente sempre encontra terça-feira, 8 horas da noite, e nos encontramos também no domingo às 10 da manhã. E agora tem um mês que nós estamos nos reunindo como igreja lá no Vila da Serra, toda quarta-feira, 8 horas da noite. Amanhã tem culto lá. E o nosso culto lá no Vila da Serra, já não está cabendo a gente lá. Nós vamos ter que procurar uma sala lá no mesmo hotel maior. E se você tiver a oportunidade de poder estar lá, vá. Pastor, eu gosto de vir aqui. Então você vem aqui. Mas às vezes você pode vir aqui, mas às vezes você conhece alguém lá de Nova Lima, ou que lá seja mais perto, indica lá, vai ser uma bênção, amém? Eu preparei uma palavra. Irmãos, cuida aí da sua criança, viu? Criança não dá problema não, criança dá fruto. Quem dá problema é pai e mãe, né? Não é verdade? Então se você cuidar, aí deu certo. Não, a sua criança, é bom que ela fique lá em cima, é assim que a gente orienta. Abra para mim, fazendo favor, em Atos, capítulo 3, verso 1. Atos capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nona. Deixa eu te dar uma palavra. Quando você ora, você libera o céu. Quando você não ora, o contrário também é verdade. Quando você não ora, o inferno está sendo liberado. Nós temos uma indisposição muito grande para a oração, e a gente tem que quebrar essa indisposição. Os apóstolos, João e Pedro, eles estavam subindo juntos ao templo para a oração. Eles não foram lá para poder saber se o louvor estava bom. Eles também não foram lá para poder participar de um culto que
às vezes a gente pensa que o culto foi ruim, mas o culto foi oferecido a Jesus. Então é Jesus que tem que saber se foi ruim ou não. E quem oferece o culto sou eu. Então, se você veio oferecer ao Senhor um culto, a medida se o culto foi bom ou ruim, vai de acordo com aquilo que você está oferecendo. Verso 2. Era levado um homem, esse paralítico, lógico, ele não ia sozinho. Todos os dias alguém levava ele para o mesmo lugar. Todos os dias ele estava no mesmo lugar. Olha, ele era levado coxo de nascença. Então, o coxo de nascença, a paralisia dele era desde que ele nasceu. Então ele não tinha muita expectativa para resolver o problema dele. Aliás, ele nem estava ali buscando solução do seu problema, porque ele sabia que ele era daquele jeito, e desde o nascimento dele, ele era daquele jeito. E quando a gente enfrenta um problema a vida toda, aquele problema começa a fazer parte da nossa vida. Não deveria, mas é como se você conseguisse agora a conviver com aquele problema. Esse paralítico, ele convivia muito bem com a sua paralisia. Ele era coxo de nascença, das perninhas atrofiadas, aleijado, e ele era posto por alguém fazia essa caridade para ele, pegava ele, colocava ele todos os dias, punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa. Formosa é o nome da porta, presta atenção. Irmão, quando você faz uma coisa todos os dias, diariamente, você não tem muita expectativa do amanhã ser diferente. Você vai acordar amanhã, você vai sair para trabalhar, você trabalha lá tem 10 anos, você não tem expectativa de amanhã você chegar lá no seu trabalho, você que é assalariado, ganha lá o seu salário, a sua comissão, de ter uma notícia extraordinária. Você não tem. Você sabe que aquilo ali é para bater ponto, aquilo ali é para cumprir protocolo. Você não está na expectativa de algo extraordinário, rotineiro. Você sabe até mais ou menos quanto você ganha todo mês, se pegar o seu salário com a sua comissão, porque diariamente você tem vivido aquela vida de sofrimento, de humilhação. E detalhe, esse camarada era um camarada que a vida dele, literalmente, era parada. As coisas não aconteciam, as expectativas eram muito poucas, não tinha oportunidade, ele não tinha, como é que eu digo? Ele não tinha expectativa de que algo maior pudesse acontecer na vida dele. Eu vou te dar uma palavra debaixo da unção da aceleração espiritual. O Senhor manda te dizer nessa noite: comece a criar expectativa no Senhor, não é em mim não, põe expectativa em mim não, não põe expectativa no outro também não, no Senhor, de que coisas maiores começarão a acontecer na sua vida. Ponha expectativa nele. Olha o texto. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Ele pediu alguma coisa grande? Não. Ele pediu alguma coisa extraordinária? Não. Ele nem tinha expectativa, ele era doente, ele não pediu cura,
Ele poderia ter pedido a cura da doença. Eu vou para a porta do templo todos os dias da minha vida, porque eu sei que lá naquele lugar eu posso receber a cura. Irmão, olha o contraste. Ele estava na porta do templo. O Deus do templo é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. O Deus que habitava naquele templo era o Deus que poderia resolver o problema dele. Só que ele colocou a expectativa nos homens que vinham chegando no templo. E ele pediu ajuda para os homens, uma esmola. Irmão, nós temos que aprender a pedir para Deus. Nós temos que aprender a pedir para Deus coisas que são do tamanho de Deus. Nós temos que aprender que as pessoas à nossa volta vão vacilar com a gente, mas não importa, Ele não vai. O Senhor nunca vai te desamparar. Às vezes porque você tem um ritmo de vida, a expectativa que você coloca na sua própria vida é do tamanho das coisas que você está vivendo. Tem gente que coloca a expectativa do tamanho do salário que ganha. Tem gente que põe expectativa no outro. Se fulano abriu uma porta para mim, eu estou te dando uma palavra. Quem vai abrir essa porta é o Senhor. Quem vai fazer na sua vida é Deus. Deus pode muito bem usar alguém, mas saiba que veio dele. Quando alguém vem me agradecendo por alguma coisa, às vezes uma oração que eu fiz, um aconselhamento que eu dei, eu falo assim: louvado seja Deus, porque não veio de mim. Se você é um bom profissional, louvado seja Deus por isso, porque foi Deus que te capacitou. Se você é uma pessoa que é extraordinário no que faz, louvado seja Deus, porque foi Deus que te deu essa condição. Nunca coloque a expectativa em você mesmo, e nunca coloque a expectativa no outro. Sempre volta a sua expectativa para o Senhor. Mas quando você colocar a expectativa no Senhor, coloque expectativa de coisas grandes. Não vá pedir esmola. Ele até pediu, mas ele pediu o quê? Esmola. Ele pensou que poderia acontecer algo grande na vida dele? Sim ou não? Não. Mas você tem que começar a acreditar que a vida não é como ela está. O que você está vivendo é uma condição, e não é a sua posição. Posição é uma coisa, condição é outra. A sua posição é de filho, a sua condição pode ser de luta. Mas eu quero te dizer, a sua condição não muda a sua posição. Você nunca vai deixar de ser filho, herdeiro, abençoado, porque você está passando por uma dificuldade, ou porque você está vivendo um momento que você achou que você não queria viver. Agora, você vai, em nome de Jesus, trocar a mentalidade, aquela mente de que as coisas vão continuar assim, e acreditar que o Senhor trará oportunidades extraordinárias para você. Essa é a nossa expectativa, é a nossa esperança, é a nossa esperança. Diz a Bíblia que nós somos prisioneiros da esperança. Nós temos esperança de coisas boas. Nós não somos o povo do pensamento positivo, não. Pensar positivo não muda nada. É bom, é muito melhor pensar positivo do que pensar negativo, lógico, mas não muda a sua história. O que muda a sua vida é quando você declara o que você crê. É o poder da palavra. E aí, esse paralítico, coitado, ele pediu uma esmola para aqueles dois homens de Deus, e o texto diz: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber o quê? Alguma coisa.
Ele estava esperando receber o quê? O que ele imaginou? Que eles iam enfiar a mão no bolso e ia dar para ele o quê? Um dinheiro, uma esmola, algumas pequenas moedas. Olha a expectativa dele. Ele não esperava receber uma coisa específica também. Para ele, qualquer coisa que ele recebesse já estava de bom tamanho. Jesus não quer que você espere qualquer coisa. Seja específico na esperança que você está determinado no seu coração. O que você quer receber? Quem quer receber alguma coisa recebe. Agora, quem sabe o que quer, é surpreendido com aquilo que ele deseja. Deus vai te surpreender, porque o nosso Deus é um Deus de surpresa. Por que eu sei que Ele vai me surpreender? Porque a palavra dEle, que é o documento oficial do Senhor, me garante que Ele fará infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É maior, é mais. E o texto diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro. O que você quer, o que você precisa, o que você está achando que eu vou te dar, eu não vou te dar. Eu vou te dar coisa maior. Mas o que tenho, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, anda. Será que Jesus, Jesus, esse Jesus aí, o Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, o Criador de todas as coisas, queria que aquele paralítico continuasse enfermo? Não. O que Pedro deu para ele? O que Pedro e João deu para ele? Aquilo que ele necessitava de verdade. Às vezes você está pedindo para Deus uma coisa, sendo que Deus está querendo te dar algo muito maior do que aquilo que você está pedindo. Deus vai te dar maior. Ele pediu uma esmola, agora ele recebe uma palavra: levanta e anda. Fala assim: anda. Você sabe o que Pedro e João estavam falando? Chega de ficar parado. É hora das coisas começarem a acontecer na sua vida. Chega da mesmice, da rotina. É tempo das coisas inéditas. Poderia ter falado amém. Você sabia que o nome de Jesus é amém? Está escrito em Apocalipse. Apocalipse fala que Ele é o fiel e também o amém. Quando você fala amém, você está declarando o nome de Jesus, o nome dele está saindo da sua boca. Então quando você fala amém em cima de uma palavra, você está declarando que em nome de Jesus, ou que seja feito assim, ou que assim seja. Ó, vai escutando, vai escutando. Queria esmola, agora o apóstolo dá para ele uma palavra: levanta e anda. Deus está falando com você, irmão. Aquele paralítico lá sou eu, aquele paralítico somos nós, com a vida parada, com a vida que se repete todos os dias a mesma coisa, com a vida sem expectativa de sair do lugar. E agora vem a palavra do céu sobre aquele paralítico, e a palavra é: levanta e anda. Andar fala de sair do lugar, de mudar da condição geográfica que você se encontrava. Agora geograficamente você está mudando, você está vivendo o que você não vivia, o que você nunca viveu. Ele nunca andou, mas quando ele recebeu a palavra do homem de Deus, agora ele levantou e andou. Ele saiu do lugar. Eu tenho certeza que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor vai arrancar a sua vida do lugar que ela está. Abra a sua mente em nome de Jesus e receba a autoridade de mudança que Jesus está querendo te dar. Jesus quer mudar, Jesus quer arrancar você da vida que você está levando.
e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram. Agora, o 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando. Ele levantou, mas ele levantou de qualquer jeito. Agora o que não andava pula de alegria. Agora o que não andava entra saltando. Mas ele não entrou em qualquer lugar não. Ele não saiu da paralisia e foi para o shopping. Não, ele entrou no templo. Porque agora ele viu que aquele que estava lá naquele templo o tempo inteiro tinha autoridade para poder curar. Então agora ele se encheu de alegria. Eu quero te contar, quem é curado, quem recebeu um milagre, essa pessoa, ela pula e salta de alegria. A sua necessidade será suprida pelo Senhor nessa noite, e você vai pular e saltar de alegria. Não é qualquer, você não vai, ele não entrou se arrastando, ninguém foi ajudando ele de um lado para o outro. Agora ele já tinha a cura completa, restaurada na vida dele. Agora ele entrou pulando e saltando de alegria. Mas essa nem é a palavra, era mais a introdução que eu ia trazer para os irmãos. Que você pode orar ao Senhor pedindo coisas grandes e colocando expectativas maiores no Senhor. O diabo, ele tem uma tática muito tremenda. O diabo, ele tem um negócio de repetir. Ele é repetitivo. Ele quer repetir as coisas na sua vida. Ele sempre quer trazer o passado de volta. Ele sempre quer que você seja uma pessoa que anda debaixo do passado. Sabe, às vezes você enfrentou um problema lá atrás, às vezes você venceu um vício lá atrás e agora o vício voltou. Às vezes era um problema sentimental que estava resolvido lá atrás, mas agora voltou. Ele é repetitivo, ele não tem novidade. E ele quer colocar em nós um pensamento. Não é o pastor Rodrigo que fala do diabo, não, é Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê na Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vai ver Jesus mencionando ele. Aí o diabo quer colocar na vida da gente a repetição. Só que o nosso Deus, segundo a Bíblia, ele não é o Deus nem do amanhã, e ele também não é o Deus nem do passado. Ele é chamado de o Deus de agora. Ele é o Deus do já. Tudo que Deus faz na sua vida, ele faz agora. Tanto é que o tempo em que nós estamos vivendo, que só existe esse tempo, ele é chamado de tempo presente. Então no tempo presente é o tempo em que Deus age. Jesus, ele está falando com você que a cada dia ele te dá uma nova oportunidade, só que com um detalhe muito importante: inédito. O amanhã é inédito. O que você viveu hoje não vai se repetir amanhã, porque o amanhã o Senhor já preparou ele para nós, e ele será muito maior do que o hoje. Por isso eu vivo hoje com espírito de gratidão e com boas expectativas, porque eu sei que o amanhã será melhor do que o hoje. O amanhã não vai ser o amanhã da má notícia, o amanhã não vai ser o amanhã da luta, da dificuldade com o boleto, com as contas, porque eu creio que o Senhor, ele abre portas, e em cada porta que Deus abre há uma novidade. Fala assim: eu creio em um Deus de novidade. Aleluia. Põe a expectativa nesse Deus. Abra, fazendo favor, em Efésios capítulo 1 verso 3. Esse texto de Efésios, ele está muito forte dentro de mim. O texto diz em Efésios: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Aquilo ali significa que Deus ele já te abençoou ou que ele vai te abençoar? Já. Ele te abençoou com o quê? Com toda sorte de bênçãos. Tudo que você necessita, o Senhor já te deu. Por isso você não tem que colocar limites na obra poderosa de Deus na sua vida. Irmãos, eu vou te contar uma coisa. Imagina que eu consigo correr sem parar 500 metros. Eu estou exagerando ainda, mas põe fé nisso aí, imagina, mas eu vou conseguir, eu creio. 500 metros. Aí tem você que riu de mim, tá barrigudo igual eu, mas riu, não tem problema não. Você vai ganhar também, você parar de se achar. Você consegue correr 1 quilômetro, você foi mais do que eu, não foi? Mas aí tem um corredor melhor do que a gente, que eu fui visitar um amigo, e esse amigo meu contou que o cara que treina ele vai correr meia maratona. O cara que treina ele corre de 8 da manhã até 8 da noite. E esse aí esse aí correu, não correu? Sim ou não? Correu. Ele correu mais do que você, que corria 1 quilômetro. Correu muito mais do que eu, que corria 500 metros. Mas aí chega um corredor olímpico que corre 80 quilômetros de uma só vez. Mas todos estes têm limites, porque são seres humanos. E quanto mais limitado nós somos, mais nós colocamos limites em Deus. Vou falar de novo, porque acho que você não alcançou, senão você ia falar alguma coisa. Quanto mais limitado você é financeiramente, emocionalmente, se é limitado com o seu relacionamento familiar, quanto mais limitado você é, limitado na saúde, mais limite você coloca em Deus. Porque se você pega uma pessoa que está ganhando um salário mínimo e fala com ela que Deus vai mudar a história a tal ponto, e que não sei o que, na limitação dela, ela não vai conseguir alcançar, porque existe um limite, uma barreira. E por causa dos problemas que você enfrenta, você acha que os problemas vão se repetir também na sua vida, você limita a Deus. Eu estou te dando uma palavra: Deus é um Deus que não tem limites, e quando Ele quer fazer na vida de alguém, Ele faz, mas a sua mente não pode estar limitada. Por isso que a Bíblia fala: alarga a sua tenda. O que é alargar a tenda? É você, eu vou te explicar uma coisa, uma mulher, quando ela tem o desejo muito forte de engravidar, essa mulher, aquilo vira quase que uma doença. Ela só pensa naquilo, ela fala daquilo o tempo inteiro. Aquilo está muito forte na vida dela, ela quase não consegue dormir, ela quase não consegue fazer as coisas, ela quer engravidar. Mas quando essa mulher, ela faz assim: Deus, quer saber de uma coisa? Está entregue nas mãos do Senhor, eu não vou me preocupar com isso mais. Aí ela viaja para a praia, volta grávida. Por quê? Porque ela descansou, ela parou de colocar limites. Assim também é na nossa vida. O dia que a nossa mente limitada para de limitar a Deus, aquilo acontece. E Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser usar o médico, Ele vai usar o médico. Se Ele quiser usar o profissional, o gerente do banco, Ele vai usar o gerente do banco. O advogado, Ele vai usar o advogado. Você não pode limitar. Abra, fazendo favor, em 1 Coríntios 5:21. Vou te explicar uma coisa.
aqui crê que é salvo em Jesus, que se morrer vai para o céu? Crê? Amém. Eu também creio. O céu não é a plenitude da salvação. Deus não quer que você apenas seja salvo do inferno. Quando você aceitou Jesus, a salvação eterna é uma bênção no pacote da salvação. A salvação, o significado da palavra, eu sempre falo isso aqui, a palavra salvação no grego é sozo, e a palavra sozo significa plenitude de salvação em todas as áreas da minha vida. A palavra sozo significa que todas as áreas da minha vida foram alcançadas pela salvação. Eu fui salvo do problema financeiro, eu fui salvo do problema de saúde, eu fui salvo das crises que eu tinha, eu fui salvo da maldição, a maldição não me pega, a maldição não me alcança, eu fui salvo da maldição. Então agora eu vivo como salvo, mas na prática não é assim. Quando Deus, através de Moisés, que naquele contexto era um tipo de Cristo, tira o povo de Israel das garras de Faraó, e o povo sai de Israel e atravessa o mar em seco, pisando em terra seca, diz a Bíblia. O mar vermelho se abre e o povo atravessa, e o povo chega lá do outro lado do mar. Os soldados, cavalos e cavaleiros de Faraó foram destruídos pela fúria do mar. Agora o povo foi salvo das garras de Faraó, do Egito. Faraó simboliza o mal, o diabo. O Egito simboliza o mundo em que a gente vivia, a vida que a gente tinha. Nós éramos escravos. Agora nós somos salvos daquela escravidão. Quando você chega do outro lado do mar, olha para mim, o papel de Moisés tinha concluído? A obra estava completa, sim ou não? Sim ou não? Você não sabe? Sabe, não quer falar? Não sabe. Não sabe? Não tinha concluído. Qual que era a conclusão? Você não está com coragem, pode falar que é isso mesmo, pode falar. Entrar em Canaã. O propósito de Deus era introduzir o povo a uma terra prometida, e não só tirar o povo do Egito. A salvação, ela se conclui na vida da gente quando nós somos introduzidos a uma terra de delícias, quando todas as áreas da minha vida é alcançada por essa gloriosa salvação. E Deus, Ele não quer só te tirar do Egito, Ele quer te introduzir em Canaã. Te introduzir em Canaã significa a obra completa. Por isso você tem que colocar expectativas maiores na obra de Deus que está sendo feita na sua vida, e não aceitar esmola, e não aceitar pequeno, e não pedir pequeno, porque diz a Bíblia: aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminá-la. Se Deus te salvou um dia, Ele quer concluir essa obra de salvação na sua vida. Mas a pessoa é salva do inferno, mas aqui na terra anda doente. Tem que procurar ajuda, porque senão você está envergonhando o nome de Deus também. Eu conheço um filho de uma pastora, desviado, na droga, e a mãe dele orando, ora que é uma beleza. E eu fui conversar com ele: por que você não vai para a igreja? Sabe o que ele falou comigo? O Deus da minha mãe eu não quero não. Eu falei: por quê? Ele falou: porque a minha mãe saía de casa e deixava a gente em casa com fome, e falando que ia fazer visita, orar pelo povo.
aquele menino, a experiência que ele teve com Deus foi frustrada, porque a mãe representava Deus na vida dele. Então, tem pessoas que são salvas do inferno, mas vive uma vida miserável na terra. Você não morreu ainda, você ainda tem uma vida aqui nessa terra, e enquanto você estiver vivendo aqui nessa terra, você não pode viver de qualquer jeito, porque uma vida gloriosa na terra testemunha o poder de Deus na sua vida, porque ninguém vai ver você salvo lá, os vivos não. Por isso que quando você for pedir para Deus, peça para Deus as maiores coisas, as coisas grandiosas, porque quando você é abençoado por Deus, o nome do Senhor é glorificado na sua vida, através da obra que Ele fez. Nós não aceitamos a miséria, aceitamos o miserável, mas a miséria não. Nós não aceitamos a doença, aceitamos o doente, entra doente e sai curado. Nós não aceitamos de Deus o pequeno, porque Ele é grande. A anotação que eu fiz, você não estava aqui domingo, você não ouviu. A anotação que eu fiz: Deus, Ele deseja acelerar as coisas na sua vida. Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. O que nós estamos fazendo aqui é anunciando a verdade e delatando a mentira, porque a mentira que o diabo incute na mente da pessoa é que ela tem que aceitar a vida que ela está vivendo. Como é que é? É melhor pingar do que faltar, está amarrado. Igual Moisés falou: antes que me sobrevenha a miséria, que o Senhor me mate. É muito melhor morrer do que viver uma vida falando que serve a Deus, mas a gente não entrou em Canaã. Que Deus é esse? É o Deus da mãe daquele menino. Se Deus é grande, a obra dele na sua vida tem que ser grande e rápida. Diz o texto: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Se você quiser conhecer a Deus, Deus manifesta quem Ele é através do que Ele criou. Vou falar de novo para você entender. Se você quiser saber quem é Deus, é só você olhar para aquilo que Ele fez. Se o que Ele fez é pequeno, então Ele é pequeno. Agora, se o que Ele fez é grande, então Ele é grande. Você já viu os pássaros? São lindos, pintadinhos, sim ou não? Você já viu a roupa dos pássaros? Diz a Bíblia que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles. Você já viu a roupa você já viu quando faz frio? O que acontece? Deus dá mais roupa para os pássaros. Você já viu algum passarinho barrigudo? Não existe, porque eles têm saúde. A melhor saúde é a deles. Você já viu o esforço que eles têm que fazer para voar? Deus deu para eles saúde, por isso que manda observar os pássaros. Você já viu o perfume das flores? Você já viu a roupa das flores? Diz a Bíblia que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, que nasce hoje e amanhã lançado no forno. Você já viu a beleza, o perfume do campo florido? Sabe por que eu estou te falando isso? Imagina o Criador deles. Se aquela flor tem aquele cheiro, imagina o cheiro que tem aquele que criou. Se a natureza é bela, imagina a beleza do Criador. Então, se você quiser conhecer o Criador, conheça o que Ele fez. Presta atenção no que Ele fez. É isso que esse texto está falando. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, que é o que você não consegue ver, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, quando eu olho para a obra da criação de Deus e eu vejo que é grande, tem que ser grande na minha vida. Aí eu anotei.
Você já ouviu falar do avião supersônico? Já ouviu falar? Aqueles caça tremendo. Você sabe quanto que um caça daquele voa por hora? Eu anotei, peguei no Google, está tudo no Google, pode pegar lá. É assim, ó, o caça supersônico, ele voa em 1.728 quilômetros por hora. É uma tecnologia tremenda. E não foi Deus que criou. O paralítico estava paradinho, mas quando ele teve contato com os homens de Deus, a vida dele acelerou. Porque Deus é um Deus de aceleração. Olha o que mais que eu notei. A rotação, a terra, ela gira entre ela mesma, a rotação da terra, ela gira, olha a velocidade que a terra gira, pasmem, 1.666 quilômetros por hora. É rápido? É rápido? Quem criou? Deus. Deus gosta de coisa parada, Deus gosta de coisa devagar, Deus gosta das coisas acontecendo, Deus gosta de você correndo, Deus gosta de você saltando. Você estava parado até hoje, mas Jesus manda te dizer, as coisas vão começar a acelerar na sua vida, porque Ele é um Deus de aceleração. Ó, tem mais. A velocidade média em que a Terra realiza o movimento de translação, agora não é nela mesma, ela girando em torno de si, agora ela girando em torno do Sol. Olha a velocidade, é de 107 mil quilômetros por hora. Só não é mais rápido, porque senão você ia sair voando no espaço, ele ia jogar você para fora. Mas não acabou, tem mais. A nossa galáxia, quem criou a galáxia? As galáxias? Deus. Olha como a velocidade da galáxia. A nossa galáxia navega a quase 2.300.000 quilômetros por hora. 2.300.000 quilômetros por hora. E foi Deus que criou. Se Deus criou coisas tão aceleradas assim, por que a minha vida não acontece? E o texto continua. O texto não, né? O estudo. Agora, não acabou. Tem algo que é muito mais rápido do que isso. A velocidade da luz. A velocidade da luz. Sabe qual é a velocidade da luz? 299.792.458 quilômetros por segundo. Coloca lá para mim Tiago, capítulo 1:17. Tiago, capítulo 1, verso 17. Olha como que Deus é conhecido. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Fala, o meu Deus é o Pai das luzes, é o Criador da luz. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus cria é a luz. E disse Deus, haja, e houve luz. Se o meu Deus é um Deus de coisas rápidas e aceleradas, por que na minha vida as coisas são devagares? Por que para prosperar é muito devagar? Abra fazendo favor. Abra fazendo favor. Em Jeremias 32:40. Olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala. Farei com eles aliança, o quê? Temporária, que amanhã acaba. O dia que você pisar na bola com ele, acabou? Ele é assim? Não, ele não é ruim de palavra não. Ruim de palavra é o homem que para casar tem que ir no cartório, levar testemunha.
A palavra não vale. Tem que assinar um documento, firmar um contrato, para fazer valer aquela aliança. E o texto diz assim: farei com eles aliança eterna. Agora me conta outra coisa: quem é que vai fazer a aliança? É Deus com você, não é você com Ele, porque Ele sabe que você não é bom de aliança, mas Ele é bom de aliança, e o que Ele prometeu Ele cumpre mesmo. O que Deus te prometeu, meu filho, tem um documento, tem uma aliança. Ele fez com Ele mesmo uma aliança e te incluiu. Você nunca poderia entrar nesse negócio, mas Ele fez entre Ele e o Filho e colocou você, porque precisava de um parente próximo seu para poder firmar essa aliança. Como não tinha nenhum que pudesse fazer, Cristo vem, encarna, se torna parecido com o homem, e agora você tem um parente próximo que fez aliança com o Eterno. A partir dessa aliança você começou a fazer parte dela, e Ele fala: farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Sabe o que essa aliança? Você sabe o que essa aliança? Por que essa aliança foi feita? Porque Deus falou assim: a prova de que eu nunca vou deixar de fazer o bem para eles é a aliança que eu estou fazendo através do sangue do meu filho. Deus não quer acabar com a sua raça. Deus, Ele fez uma aliança para te fazer o bem. Deus, Ele tem o bem para você e não o mal. As coisas ruins que acontecem na sua vida não vêm de Deus. Deus não tem tragédia para você, não tem doença. Às vezes Deus vai me punir, nunca vai te punir. O irmão hoje falou comigo: pastor, e se Deus estiver usando essa situação? Não. E se Deus mandou essa situação na minha vida para eu aprender? Eu falei: a didática dele então é horrível. Ele vai trazer uma doença para a sua vida para você aprender? Qual pai faria isso com o filho? Fala: Deus tem o bem preparado para mim. Agora vamos ler Hebreus 11, 1, e depois nós vamos ler só mais um texto e nós vamos encerrar. Ora, a fé é a esperança, é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que é que você tem esperado? Depende do que você tem esperado. Você tem esperado é uma doença? Você tem esperado é uma má notícia? Você tem esperado é o seu chefe amanhã te mandar embora do seu emprego? Você tem esperado é você não conseguir pagar as contas? Não! Tenha expectativa de coisas boas, porque Deus te prometeu que nunca cessaria de te fazer o bem. Abra Romanos para mim, capítulo 5, verso 21. Não, 5:1, desculpa. Capítulo 5, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi justificado pelo quê? Pelo que você fez? Não, pelo que você creu. Fala assim: todo justificado recebe promessa. A promessa é feita para o justo. Se você crê que você foi justificado, então a promessa é para você. Diz o texto: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. A graça é o quê? Fala assim: eu não merecia, mas Ele me deu, por meio da fé. Diz o texto: na qual estamos firmes e gloriando-nos na esperança da glória de Deus. Esse é tremendo, João. Fala: eu me glorio
na esperança de que Deus seja glorificado através da minha vida. Pegou ainda não? Você vai pegar. Você está quase lá, irmão. O que é se gloriar? Quando o seu time ganha, como é que você fica? Você fica cheio, não é? Você sente entusiasmo. Olha o que o texto está falando: eu me glorio, eu fico glorioso. Mas você vai ficar glorioso. Olha por que você vai ficar glorioso: na esperança da glória de Deus. Como que Deus é gloriado? Fala, quando eu sou abençoado. Quando você é abençoado, o nome de Deus é glorificado. Então ele está contando o quê? Que ele se gloria, ele se alegra na esperança de que Deus vai ser glorificado através da vida dele. Vida amarrada não glorifica a Deus. Vida travada não glorifica a Deus. Porta fechada não glorifica a Deus. Então você tem que se alegrar. Vamos mudar a palavra gloriar. Você tem que se alegrar na esperança de que Deus vai ser glorificado através da sua vida. Quer mais? Tem mais. Olha lá. Olha lá. E não somente isso, mas também nos gloriamos. O que é tribulação? Que? Dificuldade, luta, má notícia, isso é tribulação. Mas o texto está falando que eu também me alegro na tribulação. Por quê? Porque a tribulação na minha vida também glorifica a Deus. Eu não entendi, pastor, eu vou te contar. Davi só é Davi por causa de Golias. A tribulação de Davi era Golias. Só que agora a tribulação de Davi se tornou o quê? A alegria de Davi. Porque o nome de Deus foi glorificado através da vida de Davi, quando Golias é derrotado. Então Golias, ao invés de trazer morte para Davi, trouxe o quê? Alegria. Porque quando Golias é derrotado, Davi é glorificado. Você vai se alegrar com as lutas, porque você vai ver Deus te dando vitórias em todas as batalhas que você estiver enfrentando. Esse gigante não é para te destruir, não, é para te glorificar. Você acha que esse problema veio, ele é maior do que Deus? Não, mas o Deus que você serve será glorificado através desse problema, porque você vai contar para todos: Deus me deu a vitória sobre a tribulação. E o texto diz assim: nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E o texto continua: e a perseverança, experiência, e a experiência produz o quê? Esperança. Fala assim: a tribulação produz experiência. Fala, e a experiência produz o quê? Não, desculpa, está errado. A tribulação produz perseverança. Volta lá. A tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência. E a experiência o quê? Esperança. Fala, tribulação, perseverança, força para continuar lutando. Perseverança produz o quê? Experiência. Quem aqui já teve experiência de uma vitória que Deus deu em alguma área da sua vida? Teve, não teve? Eu também tive. E a experiência produz o quê? Esperança. Por que agora você tem esperança? Porque você já teve a experiência do que você já passou, e você sabe que o mesmo Deus que te deu a vitória naquela tribulação que você enfrentou, Ele não vai falhar agora. E agora você tem esperança. A experiência que você carrega da luta que Deus te deu vitória, ela vai produzir esperança em você. Por que você estava desanimado?
Por que você achou que as coisas não iam acontecer? Por que é agora que Deus não vai dar conta? Será que esse problema que você está enfrentando, Deus não vai conseguir? Será que agora Deus enfraqueceu? O tempo passou, pode ser. O tempo passou, ele envelheceu. E a velhice que veio sobre ele atingiu o poder dele. Agora ele não tem tanto poder assim. É assim? Não. Verso 5. Ora, a esperança não confunde. Fala, a esperança não confunde. Sabe o que não é confundir? É que a esperança não tem dúvida. A esperança tem certeza. A dúvida não prevalece na esperança, porque a esperança anda em certeza, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Fala assim: quando eu tenho a força do amor de Deus que foi derramado no meu coração, eu tenho certeza que eu sou amado. Fala, e quem é amado? Fala, quem é amado sabe. Se você sabe que Deus nunca, porque você é amado, você sabe que Deus nunca vai te abandonar. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Em nenhum momento você está sozinho. Eu gosto de contar, é assim, ó. É quando você está dentro do seu carro, sozinho, não tem ninguém da terra lá, e você está no portão da garagem do seu carro, do seu prédio, meia-noite. Quando você tira o controle para abrir o portão, para 2 motoqueiros do seu lado, você vai falar o quê? O sangue de Jesus tem poder. Mas você está falando com quem? Porque você sabe que não está sozinho, porque você tem a confirmação no seu coração que você é amado, e esse amor não te deixa em dúvida. Esse amor é produzido porque o Espírito de Deus derramou dentro de você. Deixa eu te dizer uma coisa: volte a ter esperança de que coisas boas vão acontecer na sua vida, e vão acontecer de forma rápida. Se coloque de pé no seu lugar. Coloca a mão no seu coração. Fala assim comigo: que o Espírito da esperança se manifeste na minha vida. Fala: eu rejeito o espírito da esmola, do paralítico. Fala: o meu espírito, ele é maior do que o ouro e do que a prata. Fala: eu estou esperando coisas grandes de Deus. Fala: eu vejo uma porta que se abre e coisas poderosas começando a acontecer na minha vida. Vai acontecer, irmão, vai acontecer. Fala: eu tenho esperança. Isso, com seus olhos fechados. Fala: Espírito Santo, eu rejeito a dúvida, o medo. Fala: eu amarro a má notícia, em nome de Jesus. Fala assim comigo: toda dúvida caia por terra agora, em o nome de Jesus. Fala: em nome de Jesus. Meu Deus, faça na minha vida aquilo que só o Senhor consegue fazer. Fala assim: e o que eu estou vivendo agora nem se compara o que eu vou viver. Fala: porque o meu Deus é um Deus de coisas grandes e aceleradas.
Fala assim: eu creio que o tempo agora é o tempo da aceleração da bênção. Fala: meu Pai, paralisa os ataques do inferno e levanta na minha vida um tempo de aceleração, em nome de Jesus. Fala tudo que estava parado na minha vida. Fala tudo que estava parado na minha vida, que começa a acontecer agora. Fala em nome de Jesus: coisas paradas na minha vida, levanta e anda em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda Jesus, irmão. Eu quero chamar todo mundo para vir para cá. Você vai passar aqui por mim e eu vou te ungir. Esse óleo que foi preparado para poder ungir você, nós colocamos nele profeticamente, nós colocamos dentro dele o grão de mostarda. Você passar aqui, você vai ver o grão de mostarda. E o grão de mostarda, ele é o menor grão que existe. E este grão pequenininho, diz a Bíblia, o Senhor Jesus que falou: aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser a este monte: lança-te daqui, precipita-te no mar, o que foi dito acontecerá. Eu estou declarando sobre a sua vida que o que não podia acontecer, vai começar a acontecer. Em nome de Jesus eu te abençoo. Que as portas comecem a se abrir na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as portas comecem a se abrir na sua vida, em nome de Jesus. Que as portas comecem a se abrir na sua vida, em nome de Jesus. Que as portas comecem a se abrir na sua vida, em nome de Jesus. O que Deus está falando. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.